a morte e a vida após a vida ou a vida após a morte na religião hindu e a mitologia do Egito. Então, cada fragmento da alma é basicamente elas normalmente não estão cientes, elas não sabem da existência de suas outras partes ou fragmentos da alma, de seu próprio espírito. Mas, entretanto, mesmo assim, ainda afeta muito, mesmo nós não sabendo dos fragmentos e existências de outras partes nossas, outros fragmentos de outras reencarnações. O que aconteceu no passado, um distante passado, nossa vivência, se a gente reencarnou muito tempo, muitas vezes com almas diferentes, quer dizer, com a parte diferente, porque nossa parte é fragmento, nossa alma. Lembre-se, imagine uma melancia, eles cortam, ou uma pizza, e eles cortam em várias fatias, entende? E dessas fatias eles fazem uma coisa e outra, então a mesma coisa é a alma. Então, mesmo a gente não sabendo da sua existência, que esses fragmentos existem simultaneamente numa mesma linha de tempo, essas outras reencarnações nos afetam nesse presente momento de vida aqui, nesse presente corpo corrente, ok? Zero one, porque só existia uma alma, ok? Então eles fragmentaram nossa alma, um pedaço aqui, um pedaço ali, que ainda é existente. E isso é um assunto muito profundo, não é para qualquer pessoa entender, não é para o layman. Layman quer dizer a pessoa que ainda está muito no mundo mudando da ilusão e da Matrix. Então, o autor, o Sper é um autor muito sábio. Ele sabe de muitas coisas ocultas que não foram reveladas para nós, e ele fala aqui que ele quer falar desse assunto, desse conceito, e aqui é do Vedas, da cultura védica, que é a cultura hindu e do Egito, ok? Do Egito, Suma, Peru, Índia, Turquia. Então ele diz que Yama, na mitologia védica, Yama o consorte dele, a concubina dele, Yami, são o rei e a rainha. Yama, veja que eles são seres, entidades muito escuras, entende? São entidades realmente escuras, são essas que a gente encontra muito no inferno e no mundo do Hades, que é do Netherworld, também chamado Netherworld, ou o mundo lá embaixo, que eu falei em outros meus vídeos,
anteriores. Então aqui ele fala the king, do rei e rainha, do underworld, né, do underworld, que quer dizer o mundo lá embaixo. Essas duas entidades, ou deities, a qual corresponde com Enki, e outra, a Ninjago, o nome dela é Ninjago, algo assim, que é a demonice, né, a demônia lá do inferno, e o Enki, que é o Lúcifer negro, preto. Em fato, um cara, não sei, um cara, é um senhor lá do Ceará, Ceará, ele teve quando ele veio das bodegas, ele se deitou na rede e pela madrugada ele teve uma experiência fora do corpo, a qual ele ia para o Netherworld, o mundo do Hades, o inferno, e lá ele encontrava esse ser aqui, que é também chamado como Enki, nos tabletes sumerianos, e também Lúcifer, ou pode ser o Satanás, que é para ser direta, e aqui é o consorte dele, que também faz parte da família de alma dele, ok? Porque era todo um ser, eu vou chamá-lo de sombras negras. Essas coisas são sombras negras, que geralmente eles se partiram e se tornaram isto e aquilo. Tudo isso é a metade deles, são tudo avatar. O pai, a mãe, o rei, a rainha, é tudo avatar de uma só alma. E foram eles que manipularam o nosso DNA. E vocês não vão encontrar isto em vossas religiões, em vossas doutrinas, em vossas culturas teológicas ou doutrinas religiosas e espirituais. Eles não vão te falar isso. Nem governo, nem ninguém, nem escola, entende? Então, essas duas silhuetas aqui, essas duas maresias, são aqueles que ficam lá embaixo, pode ser bomba gira, não sei. Mas para mim eles são sombras negras e eles podem tomar forma, se materializar, se plasmar também, porque eles são multidimensionais e eles são malignos. Mas eles não fazem mais coisas com a gente porque existem ainda regras no universo que não deixam eles ir fazer mais do que eles fazem, ok? Então eles estão no controle de reciclar as almas. Ele, o filhinho querido, que muitos aí, principalmente no Brasil, louvam como um santo e deixa a portinha aberta para ele entrar. Ele, o filho dele é o Marduk, também é chamado como Jesus, ok? Para ser franca. E por isso que ele fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é a família no Naki. Essa, como eu falei, foi uma alma que se partiu em vários fragmentos, para... Ele apenas sabia que existia, então ele se partiu em vários fragmentos, entende? Eles querem ser maior do que as pessoas aqui. Eles inventaram religiões. Eles fingem serem deuses e santos. Só porque eles dizem que são mais adiantados que nós, eles pensam que podem fazer o que acontecer. E tem até relatos de meninas que são crentes ou evangélicas que tiveram uma arrebatação, como vocês chamam, e a menina foi para o inferno, que esse tal Marduk, Jesus a levou lá, e ele viu esse ser chamado de Marduk jogando as pessoas aqui.
no inferno, entende? Mas por uma parte essas pessoas merecem, por quê? Porque são ignorantes. Elas não sabem se defenderem. Elas não sabem como sair desse corpo. E como eu sempre digo para eles, para César, sua própria moeda. Para César o que pertence a ele, para o rei o que pertence a ele, e para o meu divino ser o que pertence a ele, que é a minha consciência. Se eles quiserem tirar essa carcaça de meu corpo, que tire. Se quiser tirar meu espírito, que tire. Se quiser tirar essa alma, tira, leva para tu. Mas uma coisa tu não tira, é a minha consciência, que pertence ao todo, a matéria primordial, que nada tem a ver com esses seres trevosos, escuros, nojentos, ok? Então, tem mais do que isso. Eles fizeram a maior bagunça nesse multiverso, nesse universo solar. Tem mais ainda que eles fizeram. Isso ainda não é nada. Eles manipularam o nosso DNA. Eles fragmentaram nossa alma. Eles tiraram-nos de nossas alma, família de alma, tiraram-nos de nosso berço primordial. Eles ofuscaram a luz verdadeira de nós, criando esse multiverso aqui, que é fake, que são falsos. Esse universo que é falso, é holográfico, mas que é bem real também, com sentidos, porque aquele sentido é apegado à matéria, okay? à consciência. Então, em que Jesus Pirisai lançou o nome dele também lá no inferno, chamado Yama. Então eles reciclam as almas. Pois Enki gave the kingdom over to his sons. Veja aqui, porque o Enki, que é o Lúcifer, ele deu o seu terreno aqui para o seu filho querido, Marduk, que é também Jesus. E Maria nada mais é que Isis, aquela deity lá do Antigo Egito. Que Isis é amante do tal Lúcifer. Essas religiões não falam para ninguém aí. E por isso que o Brasil está do jeito que está. É morte, é mulheres burras que só falam em sexo. Até mulheres muito mais velhas do que eu, cronologicamente em idades e biologicamente em aparências. Mulheres que não têm inteligência ou muito menos sabedoria, e que só falam em homem, relacionamento e sexo. Então por isso que o mundo está assim, por isso que o Brasil também está assim, porque vocês não querem aprender. Tem até o canal aí do Marcelo Marins, que também ele explica muitas coisas boas também, né? Algumas coisas até um pouco, sim, que eu não concordo, mas tudo bem. Ele fala várias verdades também sobre esses dominadores. Marcelo Marins, ok? Então, ele é um dos únicos brasileiros que eu ainda concordo. O resto, eu não concordo. Okay, give the kingdom of the over to his son. Então, ele deu o mundo que foi feito, criado aqui pelo Enki, que é o Lúcifer. Ele criou esse mundo aqui, criou também o Astro World. O Astro World é o Hypersfera, a esfera Hipsfera, ou é o umbral, o purgatório lá em cima, que fica em cima da Terra. Isso aqui fica embaixo da Terra. Do his son, when he got to erectile problem. Porque eles têm que falar nisso. Quando ele então o que aconteceu? Ele teve problema de ereção, esse tal de Lúcifer. Ele também é tido como um travesti, porque ele perdeu
o órgão genital dele. Agora a gente pergunta como é que ele, tão poderoso, não pode criar outro genital? Foi o irmão dele mais velho, Ninurta, quem cortou o dingledom dele, porque ele andou com a irmã, com a filha do irmão mais velho, com a própria sobrinha. Ele andou dormindo com ela e o irmão mais velho dele viu isso, ficou sabendo e cortou o dingledom dele, entende? E ele ficou impotente, castrado. O Lúcifer é castrado e dizem que ele é um tranim. Por isso que ele ficou andrógenos, um pouco de homem e mulher. Por isso que ele está agora espalhando essa agenda homossexual, porque ele é homossexual. Ele não pode mais ter sexo com mulher e fica assim, todo frustrado. Por isso que ele está com essa agenda aí como é que se diz, essa agenda de LGBT. Porque ele é um andrógeno. Ele got do his son, então ele deu isso aqui para o filhinho querido dele, porque ele teve problemas de ereções. Olha aqui, o Enki foi castrado por seu irmão Ninurta por ficar com sua filha Isis no inglês, para recriar uma linha de sangue, né? uma linhagem pura, só de Anunnakis, que são saurianos, dracos, ok? Então, ele foi castrado pelo irmão mais velho. Marduk, que é o Jesus, que é o filho do Lúcifer em Ki, Hans had intimacy with his mommy. Ele teve intimacia com sua mãe Isis, que também é a tal de Maria, que é tida como toda santa, né? Nas religiões já criadas pelos Anunnakis, que vocês aí tanto adoram. Mas em que o Anzetiebo tudo disse, então porque ele não pôde ter relações com a tal Isis, que é também a irmã do Enki, ele deixou o próprio filho dela ter relações com ela. Misericórdia. Não, eu não quero pertencer a esse tipo de mundo, eu não quero, eu acho que eu sou muito pura para isso. Eu não quero. E diz que eles são ainda mais sólidos que nós, mais sólido. Mas eles usam tecnologias para se esconderem. E o mundo que eles criaram, esse mundo holográfico que é o inferno, que é o purgatório, é ainda muito mais sólido e real, muito mais intenso. Você vai sentir mais do que aqui. Aqui é um mundo super sólido, super físico, super real. E se vocês não souberem sair desse corpo, estão ferrados, ok? E ferradas também, porque só passam o tempo e a vida aprendendo nojeira, aprendendo coisas imundas, sem aprender a metafísica, sem procurar saber. Todos ainda grudados em religiões, apegados a elas. Não é que não tenha materiais para explicar, para ensinar. Tem. Agora, a questão é, vocês irão aceitar, vocês irão abrir vossas mentes, sair da caixa de sapato, de convenções e conceitos já velhos que vocês têm, que não nos serviu até agora, porque tudo que a gente tem aqui é o quê? A nossa história é tida como só guerras, dramas, misérias, tormentos, agressões, estupidez, entende? Nada mudou. E as religiões não fizeram muitas
muita diferença nisso. Então em que fundou um novo, como se diz, priesthood, quer dizer, um novo sacerdotia, ou priesthood quer dizer priest, quer dizer padre ou pastor. Então ele fundou a nova sacerdotia particular do priesthood of Ramen. Ramen é um crioulo, um mulato, sei lá do Egito, que está muito em controle da África também, do Antigo Egito. Tem to his brother Nanda. Nanda é o nome indiano, e olha que eles só têm nomes árabes, indianos e asiáticos. Eles não têm nomes ingleses ou europeus, eles só têm nomes asiáticos e nomes árabes. This is an extension of previous video called This is what made the beginning of Illuminati. Então isso foi que criou o começo do Illuminati. Vem desses povos, da linhagem desses povos, mas foi tudo distorcido. And the beginning of Illuminati. What is this doing there? The beginning of Illuminati. This never work. Então, the beginning of Illuminati. This is what made the beginning of Illuminati. Yamas, Greek counterparts, Hades. Na mitologia grega é tido como Hades. Do Egito, do counterpart Egito é Osiris. Because Osiris consort was Isis e Amin. Então, Osiris, o consorte, a concubina dele foi Isis e Amin. Therefore should correspond to Isis as well. Então, corresponde a Isis. The Dorida may remember Isis in Quates, equivalente to Inanna. Inanna é a pombagira também. O visite do Underworld, ela foi para o fundo do inferno para se encontrar com sua irmã, a versão escura, ruim dela, nojenta, chamada Ningzag, algo assim. Ningzag, que também ajudou a manipular o DNA dos povos aqui. Quando eles vieram para cá, eles já encontraram criaturas aqui, entende? Mas o que aconteceu? Eles queriam construir. Isso já é uma história muito velha, todo mundo já deve saber. Que eles vieram e manipularam nosso DNA e fizeram uma raça submersiva com o DNA podre deles, que eu não quero nada a ver com o DNA deles. Eu não gosto dessa família. E quando eu sair daqui, eu vou me suicidar. Quer dizer, quando eu sair desse corpo, eu vou me suicidar, outra morte. Pelo menos 5 vezes eu vou me suicidar para poder sair daqui. Eu já estou planejando tudo isso. E eles não vão me capturar mais. Dessa vez não. Eu vou me juntar com todo, com a minha pura essência. Que tem nada a ver com esses demônios. Eu não gosto deles. Não gosto e pronto. E ninguém vai me fazer gostar, eu nunca gostei. Isis, então essas frutas aqui fizeram o human race, que é a raça humana.
E elas foram todas essas raças aí da África, da Oriente Médio, que se diz tão santinhos hoje em dia, mas eles não sabem o que eles fizeram anteriormente com as outras raças da cosmologia e do multiverso. When Isis escaped from her underworld imprisonment. Quando a cadela saiu do imprisionamento do inferno, onde ela deveria socar-se e não mais sair. Later showed evidence that the rescue girl. Então a demonice, a demônia saiu do inferno. Isis escaped. That the rescue girl not Isis twin sister, but in fact his king daughters. Então aqui diz também que não foi ela quem saiu do inferno, onde ela foi imprisionada lá, mas sim em Kis Dota. Que diabo é a filha daquele traninho traveco? Essa forma e como também a sua primeira amante. Em the Vedas diz que Yama supervisa o processo de transmigração das almas, a qual pode ser também interpretado como existem outros que estão envolvidos nesse processo atual da vida após a morte do corpo, como também enquanto Yamas e suas concubinas, das tarefas de Yamas e suas concubinas é de ser os watchers são aqueles que espreitam, os stalkers, os fofoqueiros que ficam nos observando e nos surveillando do processo de assassinato. Nós nunca estamos sozinhos aqui. E graças aos milhões deles, lacaios aqui que louvam para eles, que os seguem, que dão alimento para eles. Graças a vocês, nós nunca estamos sozinhos, sabe? A gente tá sempre... Agora mesmo eu estou fazendo esse vídeo, eu estou sendo observada. This is not the same as the watcher that the Bible is talking about. Não é a mesmo dos stalkers ou dos espiões, dos observadores que a Bíblia fala. Entretanto, Yama é um dos mais poderosos controladores endopuranas. Puranas são essas podridões de mundos que eles criaram. They say that ele ainda é subordinado a Shiva e Vishnu. Shiva e Vishnu é o Son, é o Filho e o Pai. Ok? Entretanto, eles são um só deity, mas eles mudam de avatar. Avatar é nossa identidade aqui. Quando a gente incorpora um corpo físico, a gente assume uma identidade. Aquela identidade é o ego, é o avatar. Você é um avatar de Maria, de João, de Severino. Entende? Então, Vishnu Shiva é apenas um avatar de supostamente uma só entidade que se multiplicou, porque eles são aspectos diferentes do Overruling Brahma. Brahma é o grande Deus cabeça dos hindus, aquele que governa em posição alta. Eles estivam subordinados a Shiva e Vishnu, because they are different aspects.
há aspectos diferentes do comando, do brotherhood, da fraternidade, qual esse menino Yama não é um espírito em si. Entretanto, é um avatar, um fragmento da alma de Vishnu. Então, formou-se. E depois do Marduk, okay? Porque eles são a mesma entidade em vários corpos, como Buda, Vishnu, Krishna. Tudo isso são eles, mesma família. Tal Jesus, Maria, Allah, tudo isso são eles. What his means one level that Yama is not a spirit of his own, but an avatar. So, okay. Most later use of Marduk. Então, nós temos a explanação, a explicação por como Yama can be subordinado. Como eles podem ser subordinados, como Yama pode ser subordinado a Vishnu e Shiva, quando Yama é supostamente no mesmo aspecto of these demons, desses nagas, demônios, ok? Sometimes, às vezes nós vemos em Vedas como Vishnu, por exemplo, estava lutando contra um de seus próprios avatares, entende? Ele se multiplica e briga com ele mesmo para fazer drama e show e apenas porque eu vou dizer claro, é estupidez. Um ser assim não tem aquela inteligência pura e magnífica de alguns de nós aqui, alguns, nem todos, porque a semente desses insetos aí não tem nenhuma inteligência, por isso cometem crimes por aí. But one of these avatar, quando o avatar faz algo ruim, quando faz algo que o Vishnu não concorda com ele, com aquele idealismo do seu avatar, então ele, como idiota, briga com ele mesmo. Só um idiota retardado faria isto. Retardados. Do a grande alma, nesse caso, Vishnu, pode ser aqui na Terra, num mesmo instante, mesmo momento, como seu avatar ou avatares. Para nós, para alguns idiotas, não para mim, esse conceito é um fenômeno estranho, mas for the gods, entre aspas, deuses, entre aspas, é bem natural. Eu não acho eles deuses, eles são tão deuses quanto eu sou. Eles apenas são, como se diz aquele negócio, aproveitadores, são oportunistas, porque eles tiveram mais sabedoria cósmica, eles achavam que ele podia fazer acontecer. Have their own might and personality. Cada avatar, cada personalidade tem sua própria mente e personalidade, com um certo grau, apesar que
eles são enviados em missões de cumprir certas tarefas, tais como o Avatar de Krishna e Rama fizeram, ambos sendo Lorde, o Senhor Vishnu. Avatares e coisas assim, avatares, coisas assim, nós humanos nós humanos éramos uma vez também capazes de fazer tudo isso, porque a gente éramos multidimensionais. Quando esses demônios vieram cá, nós éramos múltiplo dimensional, multidimensional. A gente podia fazer tudo isso porque a gente sabia o segredo da cosmologia, da tecnologia, de como manipular cromossomos e ficar invisível e brilhar como um diamante ou como um santo e santinhas pazem. E os idiotas babentos se babando, aleluia, oh my God, oh meu santo, me valeia, Senhor. E eles toma mais fogo, toma mais fogo e holograma de sofrimento para ferrar com vocês. Então, nós humanos, uma vez anteriormente, éramos capazes de fazer tudo isso, e seremos capazes de fazer novamente no futuro. Entretanto, nós temos primeiro que brincar com nossos jogos e nossas cartas bem, contanto que nós seguimos os invasores, aliens invasores, esses lixos aqui que nos estreparam, que nos ferraram, nada vai mudar. Se nós continuarmos sendo submersivos a ele e seguir suas direções, isto nunca irá acontecer. E nós continuaremos sendo escravos da terceira dimensão. Isso que alguns merecem, eu não tenho pena não. Alguns de vocês merecem, principalmente aí no Brasil. Eu vejo que nas Américas já estão se acordando. Já estão se acordando nos Estados Unidos. Na Europa, um pouco na Europa, não tanto, um pouco. Na Ásia, nem falar, da mesma canção que o Brasil, da mesma canção do lenga-lenga, do seguir ao invés de mudar. Entende? Também eu gostaria de que existe uma grande diferença entre o demônio avatar, os avatares dos demônios, e que aqui esse Google não sabe traduzir bem o que quer dizer demônio. E um avatar de um demônio e uma alma humana. E vários aqui não têm alma humana. E quando tudo está modificando, quando eles colocam bombada à terra, é para despertar as almas das pessoas aqui, para mostrar, para tirar o véu e finalmente cada um de vocês mostrar quem vocês estão realmente, quem realmente são e quem são seus
seus ancestrais. Eu não vou dizer seus deuses, mas eu irei dizer seus ancestrais aqui na Terra. E alcançou o fragmento. Então eles não são a mesma coisa que os fragmentos da alma humana. Como os leitores sabem, um espírito humano tem seu fogo split quer dizer quebrados, né? Divididos em múltiplas partes, pequenas partes de fragmentos da alma, que está espalhado aqui na Terra, na terceira dimensão, nessa linha de tempo. Então, o tempo é simultâneo e essas almas, esses fragmentos de alma afeta cada outras almas ao longo da linha do tempo e ao longo dos tempos. Quer dizer, cada ações que praticamos no passado sem lembrarmos, porque foi nos tirado essa memória e nos dada a amnésia a propósito para melhor poder nos manipular. Cada dessas ações nos afeta agora, num presente momento, nessa corrente e presente encarnação. Entende? Então, quer dizer que a gente traz bagagem de outras vidas para cá. Todas as emoções, todos os problemas psíquicos, ou até mesmo os problemas que temos que passar aqui, são coisas que a gente traz de lá para cá. Porque lá atrás a gente esqueceu como se livrar dessas bagagens e como se livrar dessas camadas de fragmentos, de pedaços de espiritual ou da alma, entende? É como se a gente quebrasse um vidro no chão e o vento espalhasse tudo isso por uma areia. E vai ser muito difícil para você coletar um e um. Você vai ter que tentar enterrar tudo um por um, ou se livrar delas por completo, ou se unir e depois desintegrar aquela alma, matar aquela alma para poder não mais existir nesse tipo de jogos de xadrez, que é um saco. Eu posso dizer que é um saco. Depois que a pessoa vive muito tempo, chega um tempo que diz chega. E o pior é que, mesmo se alguém dizer, eu vou me suicidar, você acha que você vai poder sair facilmente mesmo se suicidando? Você acha que você não vai viver mais? Você está enganado ou enganada. Não é assim tão fácil. Você vai ter primeiro que fazer um curso. Eu não vou dizer um curso que você vai ter que ir para um centro espírita ou uma igreja fazer curso. Não, o curso é feito quando você procura conhecimentos. E antes de você sair desse corpo, você vai ter que aprender tudo isto. Como manipular, como trafalgar, como navegar tudo isso depois de tua morte do corpo, ok? Você não vai poder sair desse sofrimento daqui se suicidando, não. Você vai ter que preparar aqui para morrer bem. E morrer bem quer dizer você vai se desprender de pedacinhos por pedacinhos desses fragmentos de alma. Porque com cada emoção que a gente experiência aqui, por isso que eles nos dão um corpo assim de várias camadas. Como eu falei, esses caras falou aqui,
o ex-pé falou, nós temos corpo astral, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo da alma, o corpo físico e o corpo emocional, que é o corpo também mental, entende? Então, quando a gente age com muita emoção e a gente faz coisas assim que depois, às vezes, chegamos a nos arrepender e a gente parte, né? Vai embora desse corpo, vai para o mundo desses insetos ruins aí e depois a gente volta de novo, a gente traz bagagem porque a gente não se livrou dele aqui antes de sair desse corpo. Para poder não trazê-los de volta em outro corpo, a gente vai ter que se livrar dele aqui. Por isso que algumas culturas praticam a arte de dizer desculpa, perdão para os entes queridos, para as pessoas que nós fizemos mal. Só assim a gente não leva bagagem para outro lado, entendeu? Como por exemplo, eu estou aqui, mas eu sei que é muito difícil. Eu perdoo qualquer pessoa que me fez mal, contanto que ela viva longe de mim. Mas se ela estiver perto de mim, ele não vai ser fácil para mim. Porque a gente vai continuar com esse mesmo problema que a gente traz já de outras vidas. Esse é o caso desse cara que eu me casei. Eu acho que a gente já tem um karma já antigo, entende? E a gente vai ter que estar tentando por anos e anos, tentando resolver essa porcaria que eu não estou nem interessada. Tudo que eu quero é esse homem longe de mim, entende? Eu não quero esse homem perto de mim. Mas os dominadores, malditos demônios, a propósito, fazem esse desgraçado ficar perto de mim, só assim eu não vou poder perdoá-lo. E assim eu vou levar essa mágoa comigo para outro lado. A não ser que eu me livre desse inseto ruim. Olha esse chito, Luiz, o pandedone, camiqueto que poa. Então é isso. A não ser que eu me livre desse inseto, eu não vou perdoar. Então é mais fácil. É mais fácil para nós perdoar de longe. É assim que eu faço, eu perdoo de longe. Posso até escrever uma carta que me desculpa qualquer coisa, mas antes de bater também, pedir perdão. Porque se não me pedir perdão para mim, eu não vou perdoar. Mas eu perdoo quando a gente tudo resolver, tudo certinho. Senão, não vai ter perdão. E outra vida, eu não vou ter mais com esse maldito. Entende? Não vou ter mais, não quero. Eu já decidi que em outras vidas eu vou escolher quem eu vou ter relacionamento com. Quer dizer, relacionamento, quando eu falo em relacionamento, eu digo assim, um relacionamento familiar, como em filhos, irmãos, família, entende? Ou um cara, ou mesmo uma mulher, depende de que corpo eu vou ter, eu vou obter, eu vou escolher. Ou melhor, eu não vou casar de jeito maneira. Nem nessa vida eu queria casar. Esse miserável que me forçou a casar no país dele. Eu nem queria casar, sabe? Já tinha aquele negócio comigo. Desde jovem, antes de eu me despertar, que eu não deveria casar. Mas os dominadores, desde o Brasil que eles me seguem, desde os 8 anos de idade, para ferrar com minha vida. Só assim esses miseráveis, malditos escuros não iria me deixar se livrar, que eu me livrasse de bagagem facilmente. Porque tudo que eu queria é viver com minha mãe, viver com os animais, com minha mãe, com as plantas. Isso apenas. E ajudar as pessoas carentes, principalmente os velhos e as crianças e os animais. A minha missão aqui não era para casar, mas os desgraçados a propósito fizeram eu me encontrar com essa peste da aura escura muçulmana para destruir a minha vida. Isso assim eu não o perdoaria e eu não irei perdoar ele até eu me livrar dele, entende? Então é isso, entende?
a gente traz bagagem de outras vidas para essa, a gente é forçadas a reencarnar com as pessoas que a gente não quer, sejam elas filhas, filhos, irmãs, irmãos. Eu não vou falar de pai e mãe, não vou até lá, porque eu tive pais e mãe que não me ofenderam, que por sinal eu era muito paparicada por eles, eu era amassando olhos deles. Então, eu não vou falar dos meus pais, não vou até aí falar dos pais, apesar que tem pais e mães que não valem a bosta que um gatinho enterra. E por isso que existem tantas pessoas aí disfuncional. Eu, por vezes, eu tive uns pais maravilhosos, quer dizer, uma mãe principalmente, não um pai, uma mãe maravilhosa, mas um pai que era um horror para os outros meus irmãos e irmãs e era delicado e amoroso para comigo, entende? E eu o deixei quando eu tinha 5 anos de idade, porque ele era um homem muito ruim para minha mãe, e uma dessas minhas irmãs que já foi abusada por ele, tirou ele da minha mãe, ou tirou minha mãe dele. Então eu e meus irmãos, tudo seguiu minha mãe, ninguém quis ficar com ele, entende? Então eu falo por mim mesma, por ter tido uns pais bons, mas eu não falo por outras pessoas, mas eu falo das pessoas que reencarnam com pessoas ruins, pode ser um marido, uma mulher, uma filha, um filho já adulto, não falo de pequenos, falo já de adultos, entende? Falo de uma irmã, um irmão, por aí adiante, tia, tio, entende? Sempre a gente vai ter que reencarnar com esses troços para tentar trabalhar com essa karma que a gente tem com eles. E eu quero cortar laços, eu já cortei laço com todo mundo. Eu não quero nada com ninguém, nada. Eu não quero cordas, eu quero me desprender de todos em todos. Eu gosto de ficar sozinha, eu me adoro. Eu gosto da minha presença, eu gosto da minha aura, eu gosto da minha energia. Eu gosto de ficar sozinha, por isso que eu vou para a natureza. Eu me sinto completa, eu me sinto como se parte das minhas almas, entende? Todo o meu ser estivesse ao meu redor. E aquelas coisas ao redor de mim são todos os meus seres. São todas as minhas almas que já partilharam com o meu ser em outras vidas. E elas estão sempre ao meu redor. Uma parte aqui, uma parte ali. Todas elas fazem-me companhia. Eu não preciso de companhia de ninguém mais, de outras pessoas, porque eu não quero pegar karma com ninguém. Eu não quero pegar cordão, laços etéricos com as pessoas, entende? Então vamos continuar o vídeo. Então todos têm personalidades diferentes, apesar que, embora eles foram da mesma personalidade para começar, entretanto, porque nós humanos temos a amnésia, cada fragmento da alma possui sua única experiência e assim cria sua única personalidade. Ao longo do tempo, ela vive, morre e reencarna novamente, apenas assim como aquele espírito humano e aquele fragmento da alma faz
mais assim que quanto mais vida eles têm, mais tempos de vida. Quer dizer, quanto mais a gente reencarna, quanto mais personalidades a gente obtém, mais fragmentos da alma vives. Quanto mais a gente vive, quanto mais tempo de vida a gente viveu, mais diferente nós ficamos. Eu acho que a gente fica velho. Mentalmente a gente fica velho como eu. Eu já envelheci há muito tempo mentalmente. Desde que eu era adolescente, eu era bem mais adiante da minha idade cronológica. Só não envelheço no rosto. Eles dizem que as pessoas sábias não envelhecem biologicamente. Eu vou procurar saber por quê. Mas elas envelhecem mentalmente e na alma também. Ela torna-se dos alma original, que ela foi fragmentada por causa de sua única experiência. Por isso, um fragmento de alma que vives, aqui o verbo está num presente, to live, viver. Ele não colocou num passado que é lived, que viveu, entende? Então quer dizer que vive quem ainda está vivendo nesse momento, porque o tempo é uma linha reta. Então passado, presente e futuro vive num só momento simbiótico e simultâneo. E por isso que a gente, às vezes, temos personalidades diferentes, são chamados na psiquiatria de pessoas bipolares. E então, o que aquela coisa, o que aquela parte nossa do passado está fazendo, está nos afetando agora no centro. E o que aquela parte nossa do futuro está fazendo também está afetando-nos agora, no momento. Então tudo isso é muito complexo. Não é para o layman, para qualquer um absorver tudo isso. Leva tempo, entende? Leva tempo. O livro Letícia, por exemplo, may be a very compassionate being. Então pode ser uma parte nossa do passado, que seja uma pessoa muito compassionada, pessoa assim caridosa, que tem compaixão, enquanto outro fragmento da alma da mesma alma original vivendo na 14ª, no século XIV, entende? Por exemplo, can be a psicopata, um homicida, entende? Então, uma parte do passado de nossa alma está sendo boa e a outra é um psicopata. Então tudo isso pode nos afetar agora, se a gente não tomar cuidado. Tudo vai depender das experiências através da linha do tempo e como a única alma, o único fragmento da alma responde enquanto a gente responde para o nosso
meio ambiente e nosso personal desenvolvimento em nossa única encarnação, nossa única encarnações. Cada alma, cada fragmento de alma é normalmente elas não estão cientes, não estão despertas, né? Elas não têm conhecimentos de suas outras fragmentos de almas que está vivendo agora, nesse presente momento, numa só linha do tempo, de seu único espírito, de seu próprio espírito. Entretanto, eles ainda afetam um a nada, porque eles é apenas um. Então, se um fragmento da alma evolve rapidamente, como nós todos fizemos, quem lê esse relatório, esse material, essa matéria, who read this paper? Who read this paper? She affects the soul. Então isso vai afetar outras almas, outro parte de tuas almas, fragmento de tua alma, de seu próprio espírito original positivamente. E outros fragmentos da alma pode possuir novo positivo resultado em seu desenvolvimento, como with the devas, interdimensional e multidimensional beings. Então, com esses interdimensional e multidimensional seres, com esses interdimensional e multidimensional seres, é diferente. Eles estão mais cientes, mais lógicos. Se eles vieram para aqui para manipular tudo, claro que eles já sabem. Quem não sabe que ele não sabe, que eles sabem, já estão cientes de que eles são, de todas suas memórias de vidas passadas, de suas encarnações, etc. Eles estão cientes de suas almas, de seus fragmentos de alma. Eles não têm amnésia como nós. Então, quando em que Vishnu, que era também Vishnu, por exemplo, como Lúcifer Vishnu, por exemplo, manda como é que se diz? Ele obtém um avatar, né? Quando ele fica sendo um fragmento de um avatar, ele se divide e fica tornando-se um avatar. Ele está sempre ciente de seus outros avatares. Então ele vem, onde ele vai se reencarnar, ele vem e faz batalha, então ele mata um desses outros avatares. Entende? De outras almas. What the soul fragment is and what it is doing, however. Então ele sabe onde ele está, as suas outras partes estão, e o que está fazendo.
Entretanto, o fragmento de alma único tem sua própria experiência, como ela faz o fragmento de alma humana e responde unicamente para aquilo que está acontecendo em sua vida. Então, Vishnu, como grande Soul, pode então encarnar, mas ele, como sempre, visualiza ele mesmo no que pode ser chamado shapeshift, que quer dizer se transformar, se materializar, se plasmar em outras formas, e fights, e ele luta contra seus outros avatares. Ele faz isso só porque for drama, for show, ou porque sua outra alma exagerou, saiu da linha e tinha que ser limitado. A morte física, a qual será o final em tais batalhas, significa nada para esses seres. De novo, vou chamá-los de gods, vou chamar de seres, entidades que sabem que eles são multidimensionais. Depois de Avatar, depois da morte de seus avatares, Vishnu, em que o Lúcifer pode tirar sua parte de alma, os fragmentos de sua alma, ele tira um pedaço de fogo da sua alma, que a alma possui um pouco eletrônica, que por isso tem fogo. E mexe, ele tira uma parte desse circuito eletrônico da alma e merge com seu grande ser, seu eu ser superior, maior. Embora isto pode parecer complicado, é ainda um processo muito simplificado, é assim como isso funciona. Fala do Lorde. O livro 10 está endereçado ao Lorde Yama. Ele tem um cachorro de 4 olhos e o eye do nostril, e tem as narinas grandes. Que guarda, pode ser o Hound of Hell, os cachorros infernais, como são chamados na Grã-Bretanha. Então eles guardam o caminho de seu abode, o inferno, a qual conversamos sobre isto em Level 4, em Arte Yama. É depictado com pele azul e vestes, né, roupas com cores azuis também. Ele
frequentemente travalga, galopa em um bafulô de água de cor azul, ou um bafulô de água, e sua pele é geralmente azul. É típico dos védicos deuses enmagiacs. Os pleiadianos também é tido como também ter a pele azul, mas não é bem assim. Os pleiadianos, Pleiades, é uma constelação. Existem os ectoides, existem os humanoides loiros, existem as outras raças lá, existem os outros, existem também os reptoides, existem várias raças lá. Então não são todas azuis. Azuis também eram uns de Arcturus, uns de Vegas. Os indianos eram os hindus, da constelação hindus. E antigamente, uma das mais ancientes espécies aqui na Terra, que já habitaram a Terra, eram a raça azul. E as vegetações aqui eram azuis também. Mas antes delas, as raças aqui eram transparentes, quase eterial. Pareciam os fantasmas. Eles eram semi-eteriais e eles se alimentavam da luz do sol, que até então era bem fraquinha, não era tão assim intensa como temos hoje. Era bem fraquinha. Mas quando esses seres vieram aqui, a luz do sol tornou-se um inferno, porque eles precisam de muita quentura para esquentar suas escamas. Ok? Então, os pleiadianos, Clemente Red, Blue Skin, interdimensional physical, fome. Mas nem todos, quando eles estão em physical, forma interdimensional. Forma. Quando eles primeiros apareceram, em Iaque, naqueles bufalô, eles apareceram com a pele azul e gigantes que se transformavam, se plasmava ou se materializava. Isso é contrário com o Lord Enki e o príncipe Enlil, a qual Bofos, ambos de cor pretas, entende? E os outros têm peles azuis. Alguns dos Vedas, dos hindus, dos deuses dele lá têm pele azul. Essas foram uma das raças mais ancientes da Terra que já existiram aqui. Então eles se envolveram, evoluíram-se, tornaram-se uns, vamos dizer, semideuses ou arquetipos de deuses. Não o Deus primordial que é a fonte, mas eu vou dizer uns mestres, ascensos e arquetipos deuses. E esse Lúcifer e seu irmão Enlil, que controla as religiões aqui, os cultos, principalmente os afro-africanos, são de pele preta, nem negra são preto como carvão. E eu quero dizer que que a cor da pele é relevante do esquema das coisas e infortunadamente, infelizmente, que eu tenho que escrever, né, adicionar um lado adicional, uma nota
pôr de lado uma nota adicional como essa, porque racismo é muito comum aqui na Terra. Claro, aqui tem muitas raças de vários cosmos, não somos a mesma coisa. Mesmo a gente estando sendo da mesma nacionalidade, a gente não é a mesma coisa, nossa alma não é a mesma coisa, nossa linhagem não é a mesma. Então, a gente apenas está compartilhando a Terra, porque a Terra abriu as portas para todo mundo. Porque seria um laboratório de pesquisa, um laboratório de testes e também seria uma biblioteca da vida. Que a Terra seria uma biblioteca da vida, onde ela abriria as portas para todas as raças do firmamento do astral, para vir aqui e ver como elas se compartilhavam juntas, como elas lidavam uma com a outra, entende? Tudo isso foi um teste de outros seres mais avançados, ok? Então, o racismo é tão comum aqui na Terra. Então, eu quero enfatizar, eu quero ressaltar que a única razão a qual eu estou a mencionar a cor da pele desse material, nessa matéria, é para propósitos educacionais apenas e não tem nada a ver com o valor ou inteligência de outras raças com certas cor de pele. Para fazer um relatório que eu iria importar então, se esse relatório fosse de importância, citar isso não seria apenas uma coisa de infantil, mas um sinal de grande ignorância, como um ser que é muito que tem uma evolução muito pobre, existem muitos paralelos entre o Védica, as escrituras Védica e nova era de hoje, canalizando mensagens quando e a mesma vem. Mas quando trata-se da morte e a outra vida, nós temos 1000 testemunhas de pessoas que quase morreram ou morreram por poucos minutos e voltaram à vida na mesa de operação, que foram capazes de falar sobre suas experiências enquanto eles estavam mortos. Essas testemunhas pode constantemente até falar o que aconteceu na sala de operação durante o tempo que quando eles eram supostamente quando eles eram tidos como supostamente clinicamente dead, que eles nada têm.
Então, eles se viram profundamente na, na vida, na outra vida, passando através de um túnel e indo através da luz até uma voz dizer para eles que não era a sua vez. Isso é outras coisas. Going to rebel on the book. Então, quando a pessoa morre, geralmente tem esse ser lá, todo preto e horripilante. Eu não sei se era tão ruim assim, eu não vou. Walking Tide Beyond the Death Portal. Alguns, já falei sobre, nós já falamos, quer dizer, nós já sabemos que no outro lado tem guias espirituais, tudo isso são esses seres enganando, usando holografias, porque eles podem mimicar, eles podem se tornar qualquer coisa, se tornar qualquer ser de luz, loiro de olhos azuis, tudo isso é mentira, porque eles têm código genético de todas as raças que já viveram pelas galáxias. Então é isto. O buraco do coelho é mais profundo do que a gente imagina.